Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você e nesta aula nós iremos falar sobre dublagem. Você já ouviu falar em dublagem? Você tem ideia do que significa dublar? Tem diferença. Tem dublê e tem dublagem. Aliás, você sabe o que significa cada um deles? Toda vez que uma pessoa precisa, um ator precisa fazer uma imagem, uma cena de ação, gravar uma queda, uma batida de carro, aí você tem o dublê que interpreta no lugar do ator. Por que isso acontece? Para que não ofereça perigos para o ator, para que ele possa estar inteiro para as próximas gravações. E dublagem. O que significa dublagem? Vem comigo que nós vamos descobrir juntos. Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar a dublagem, suas técnicas e seus contextos. Pense um pouco. Você já ouviu falar em dublagem? Sabe como funciona o processo de dublagem? Quando eu era criança, olha a minha ingenuidade, né? Eu achava que os filmes que a gente assistia na televisão, aquelas vozes, eram as vozes dos atores. Imagine tamanha minha surpresa o dia que eu descobri que não eram as vozes reais dos atores, mas que eram vozes dubladas. E aí me veio a curiosidade, como isso é possível? Bom, a dublagem, então, é a substituição da voz original de produções audiovisuais, filmes, séries, desenhos animados, telenovelas, documentários, reality shows e outros, pela voz e interpretação de um ator quase sempre em outro idioma. O legal é que quando você coloca um filme em português, aquela voz não é a voz do ator original. E, de repente, você vai lá no menu de opções e tem a opção legendado, sem legenda, original em inglês, em japonês, em coreano, dependendo da região em que o filme foi gravado. E daí, de repente, tem aquele dia que você quer ver um filme legendado ou sem legenda. As pessoas, inclusive, até o utilizam para poder aprender a falar inglês. Aquelas pessoas que praticam o inglês gostam de ver filmes legendados, sem legenda, e vai fazendo fazendo uma variedade, uma seleção. Quero ver um desenho animado sem legenda para ouvir, prestar atenção na dicção. E aí a pessoa vai pegando gosto, a familiaridade. A princípio, a gente não é familiarizado, porque a gente está acostumado, desde a infância, a assistir filmes dublados. Aliás, quem não se apaixona pela dublagem das animações brasileiras? Então nós ficamos com aquela voz dublada. Eu, por exemplo, quando era criança, eu adorava assistir A Família Dinossauro. Você já assistiu A Família Dinossauro? Pois é, o Dino da Silva Sauro. Oh, Dino, que saudade da Família Dinossauro. Até acho que hoje eu vou dar uma recordada, assistir, ver por aí em qual streaming tem A Família Dinossauro. Sabe o que é o streaming? Pois é, esses aplicativos que disponibilizam filme. Vou chegar em casa, vou ver se tem lá a Família Dinossauro para assistir. Eu adorava A Família Dinossauro. E então, outro desenho animado que eu adorava também, Caverna do Dragão. Quem nunca assistiu Caverna do Dragão? Ou Thundercats, ho! A gente acaba que acostumando a assistir dublado porque passa na TV, mas à medida que você vai assistindo filmes legendados, você também vai pegando gosto. Será que quando nós assistimos um filme legendado, a emoção que nós sentimos é diferente de quando nós assistimos em português? Faça esse teste. No entanto, eu tenho minhas paixões. Eu sou apaixonado pelo filme O Senhor dos Anéis. E eu já assisti várias e várias vezes, porque na minha opinião é a melhor produção cinematográfica dos últimos tempos. Ainda, na minha opinião. E aí, então, eu gosto de assistir dublado e legendado, porque eu gosto da voz do Gandalf e do Frodo na voz do dublador em português. Mas eu também gosto do filme em inglês.
Você sabia que nos primeiros filmes sonorizados do cinema, a fala dos personagens não era gravada ao mesmo tempo que as imagens? O primeiro filme dublado foi O Cantor de Jazz, produzido nos Estados Unidos em 1927. Olha que legal! Aliás, na primeira era do cinema, o cinema era mudo. Você já assistiu filme mudo? Pois é, de 1895 até ali, por volta de 1927, o cinema era mudo. Ou seja, a gente só via as imagens. Ora, e como como eu sabia interpretar as histórias, professor? A partir das imagens, porque o gesto conta muito, e também dos intertítulos, que são praticamente a legenda do que está acontecendo. Então estou aqui fazendo uma ação com o personagem, olá, tudo bem? Ou eu estou bravo com alguém, e de repente ficava tudo preto e aparecia o que eu estava dizendo e o que o ator, o meu participante na cena, meu colega de cena, estava dizendo enquanto personagens. Olha que legal! Ixi, professor, mas cinema não tinha música? Claro que tinha! O som era tocado ao vivo. Imagine passar por essa experiência. Há uns 3 anos atrás, lá no Cine Teatro Guaíra, nós tivemos a exibição, a Orquestra Sinfônica do Paraná tocou a trilha sonora do filme Luzes da Cidade, de Charles Chaplin. Então, ao mesmo tempo em que eles tocavam a trilha sonora, executavam a trilha sonora, eles também exibiam no telão as cenas do filme. O filme na íntegra, claro. Foi uma experiência emocionante. Eu me senti como nos primeiros tempos da história do cinema. O projecionista devia sincronizar a imagem com o som durante a exibição do filme. Olha que difícil. Quando o Cantor de Jazz foi gravado, tinha que sincronizar a imagem com o som. Olha que difícil. 3 anos depois, foi criada a tecnologia capaz de sincronizar áudio e vídeo na gravação, e com ela surgiu a possibilidade de dublar filmes em outros idiomas que não o original. 27, 28, 29, 30. Então, a partir de 1930, foi possível dublar pela primeira vez os filmes, permitindo assim que os filmes dublados chegassem à casa das famílias de todo o mundo. Mas será que ainda hoje é importante filmes dublados? Ora, claro que é importante, pois nós ainda temos muitas pessoas nas famílias brasileiras, no interior desse Brasilzão, que ainda não são alfabetizados. Ou seja, a dublagem contribui para o entendimento da história daquelas pessoas que não eram alfabetizadas. Isso que em pleno século 21, nós já temos um grande avanço em relação à alfabetização, à educação dos brasileiros. Então, quando eu falo dos não alfabetizados, talvez eu esteja falando daquela classe mais idosa, já em idade avançada, porque eu quero acreditar que uma grande parcela da juventude sabe ler, escrever e assistir um filme como opção legendado ou não. Bom, agora que nós conversamos um pouco sobre dublagem, um pouquinho sobre como foi o início do áudio se misturando com a imagem no começo da história do cinema, vamos a uma primeira atividade. Eu quero que vocês respondam o que é dublagem, pense e eu já volto.
E aí, galera, responderam o que é dublagem? Essa tá muito fácil, né? Como sugestão de resposta, eu vou dizer a vocês que a dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais, filmes, séries, desenhos animados, telenovelas, documentários, reality shows, pela voz e interpretação de um ator quase sempre em outro idioma. Eu vou pedir para que depois da nossa aula você faça um pequeno exercício. Às vezes a gente está tão acostumado a assistir, né, um filme, uma série, e a gente não nos passa a curiosidade. Quem será que interpreta a voz desses personagens? Quem que dubla esses personagens? E aí a gente só fica sabendo lá no fim, né, com as vozes de tananana, tananana, tananana. Mas quem são essas pessoas? Fica um convite. Eu, por exemplo, fiquei, na verdade... fiquei surpreso quando eu soube que a Glória Groove é dubladora de filmes que a gente conhece e nem me passava pela cabeça que ela já era desse universo da dublagem. Então eu faço um convite, você aí que gosta de Naruto, Boruto, você que assiste, é fã da Marvel, da DC... Vá até a internet após a nossa aula e pesquise quem são os dubladores desses personagens, porque eu tenho certeza que você já assistiu dublado e legendado. E na sua opinião, qual é a melhor versão? O que você mais gosta? O que te acolhe mais? As versões dubladas ou legendadas? Porque também não é nenhum problema assistir filmes dublados, senão eu não estaria falando aqui. E por falar nisso, o Brasil destaca-se na dublagem tanto de falas quanto de canções de filmes. Ah, quem não conhece uma canção de filme? Fale para mim. Quem não conhece uma canção, principalmente dos desenhos animados? Quem não sabe cantar uma única canção de filme? Pelo menos uma você sabe cantar. E ele também é famoso por a dublagem também é conhecida por algumas trilhas sonoras de animações que são mais conhecidas na versão brasileira do que na original. Ah, porque o Brasil sabe fazer música, né, gente? O Brasil tem, né? Aqui, ó, tem swing, o Brasil sabe dançar, sabe cantar. E o Brasil brilha onde quer que a gente leve a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos costumes. O Brasil deixa a marca registrada e, claro, no cinema não poderia ser diferente. Além de grandes produções nacionais maravilhosas no cinema, nós também temos ótimas dublagens que colocam o Brasil como referência. Quem nunca ouviu o Tim Mota cantando a trilha sonora do Tarzan? Ou, de repente, quem será que canta a trilha sonora? Quem são os dubladores, os cantores da trilha sonora do Rei Leão, Frozen, Moana, que são dublagens maravilhosas e depois a gente fica com aquela musiquinha na cabeça, né? Quem nunca ficou repetindo várias vezes uma musiquinha na cabeça só porque assistiu um desenho e agora ficou, né? Então fica o convite para você pesquisar após a nossa aula quem são essas pessoas, o que elas fazem além de dublar. Será que um dublador vive só de dublagem ou ele também tem outras rotinas, outros afazeres? De repente esse dublador também é um ator da televisão, um ator de cinema. Quem são essas pessoas? Fica o convite para vocês. E atualmente nosso país se especializa em uma nova área da dublagem. Essa é a área de vocês aí, galera. Os jogos de videogame. Essa é a área de vocês. Quem não aprendeu a falar inglês ainda assistindo jogando videogame? Eu ouço os meus alunos lá na escola que eu trabalho dizendo que sabe falar inglês por causa do videogame. E também tem dublagem dentro desses jogos que contam as histórias antes de você colocar a mão na massa e começar a jogar. Jogam online, jogo compartilhado, jogando com várias pessoas de vários lugares do mundo. Nesses jogos também há a dublagem, caso seja uma opção para você. A dublagem no cinema e na televisão é uma linguagem dentro de outra. Apesar de se destacar a figura do dublador, vários outros vários outros profissionais participam dela. E como os técnicos do estúdio de gravação, o diretor de dublagem e o roteirista que cria a versão é o diretor de dublagem e o roteirista que cria a versão das falas. Olha aqui, um estúdio de dublagem, aqui nós temos possivelmente um dublador, pode ser um ator ou um cantor,
dublando alguma cena, eu só peguei para ilustração, para vocês terem uma ideia de como é feita, como é um estúdio de dublagem, ok? E olha aí, dentro dessa organização, quem é responsável por cuidar da parte da dublagem é o diretor de dublagem e o roteirista. Vamos então a mais uma atividade para ver o que você consegue se lembrar aí do que nós acabamos de conversar. Qual a posição do Brasil em relação às dublagens? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu responder? Como sugestão, vou dizer que o Brasil destaca-se na dublagem, tanto de falas quanto de canções de filmes. E algumas trilhas sonoras de animações são mais conhecidas na versão brasileira do que na original. Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Quem nunca ouviu esta música, esta canção? Fica a dica para quem não lembra do desenho animado. Há desafios em todas as etapas do processo. O técnico de áudio precisa dar um tratamento adequado ao som da voz dos dubladores. Se a cena se passa em uma caverna, por exemplo, ele precisará criar um efeito sonoro com eco para simular esse ambiente. O diretor de dublagem é o responsável por organizar e coordenar todo o processo da dublagem. O roteirista precisa escrever uma fala em português que se adapte ao tempo da fala original. Essa deve ser uma parte bem complicada, uma vez que a tradução direta pode não coincidir com o movimento labial ou a duração de fala do filme. Olha aí o desafio para o roteirista: criar uma dublagem, uma fala que linke com o movimento labial da história original. Bom, eu vou deixar como sugestão de atividade para vocês: escolha uma imagem de um filme, deixe ela mutada e recrie as falas, inserindo a cena em um novo contexto. Pense em vozes diferentes. Quem sabe agora você vai se descobrir um dublador. Nesta aula conhecemos e analisamos a dublagem, suas técnicas e seus contextos. Eu espero que você tenha gostado e até breve!